Uma lei adotada na canetada e que atrasou o Brasil por 14 anos. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Quero lembrar você, já estamos com 30% dos números vendidos. Como participar é muito fácil, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo e lá você fica por dentro de todo o regulamento. Não tem erro e é uma versão muito legal, um dos modelos mais desejados do Fusca no Brasil. Olha só, nós falamos no vídeo passado sobre esse tema, sobre como funcionava aquele esquema de importação ilegais de veículos no Brasil através de embaixadas e consulados estrangeiros estabelecidos aqui no país. Essa era a maneira que os mais abonados do país encontravam para desfilar com os mais diversos carrões importados em uma época que era importar um veículo novo para o Brasil era proibido. Essa proibição precisamente se deu no dia 7 de abril de 1976, quando o então presidente general Ernesto Geisel assinou o decreto de lei número 1455, que proibia, além da importação de automóveis, também a importação de mais de 300 produtos dos mais diversos possíveis, como brinquedos, produtos de beleza, entre outros. Antes de 76, podia comprar trazer um carro novo importado, mas você ia se deparar com as mais diversas burocracias a ponto de ser desestimulante você importar um carro. Então era permitido, mas não era fácil, não era qualquer um que podia fazer isso daí, e a partir então desse decreto de 76 ficou totalmente inviabilizado essa operação. Curiosamente, esse decreto entrou em vigor no mesmo ano em que a Fiat iniciou as suas atividades no Brasil. Então era bem isso. Se, por exemplo, vou dar um exemplo para você, se a Honda quisesse falar aqui para o governo, ó, nós vamos abrir uma fábrica no país, vamos se estabelecer no Brasil. Ok, sem problemas. A Honda então faria uma fábrica e começaria a produzir os seus carros aqui. Isso era permitido e foi o que a Fiat fez, porque se a Fiat quisesse se estabelecer como importadora, isso não seria possível. Esse atraso tecnológico que o Brasil atravessou tinha como alegado objetivo a proteção da indústria nacional, que vinha naquela vibe do milagre econômico do começo dos anos 70 e pujante espírito nacionalista. A demora na chegada de novas tecnologias ficaria ainda mais intensa no dia 29 de outubro de 1984, com a aprovação da Lei número 7.232, chamada de PNI, Proteção Nacional de Informática. Essa lei tinha prazo de vigência previamente estabelecido de 8 anos e visava estimular o desenvolvimento da indústria de informática no Brasil através do estabelecimento de uma reserva de mercado para as empresas de capital nacional. Reserva de mercado, caso você não saiba, é basicamente uma política governamental que impede a importação de determinados bens e itens específicos, visando a proteção e desenvolvimento da indústria interna e aprimoramento também da pesquisa científica nacional. Essa reserva criou um atraso tecnológico muito grande no país que afetou também a indústria automotiva. Como já era previsto desde sua criação lá em 84, ela expirou em outubro de 1992, apesar de que em 91 já haviam sido feitas algumas alterações, mudando o conceito de empresa nacional para atrair o capital estrangeiro e novos incentivos fiscais. Em 1985 era eleito o primeiro presidente civil desde 1964. Tancredo Neves acabou falecendo antes de assumir o cargo e assumiu no seu lugar o vice José Sarney. A segunda metade da década de 80, conhecida também como década perdida, foi marcada por um processo inflacionário sem controle, sequência de planos econômicos fracassados e acabou com a primeira eleição direta para presidente desde 1960. Nela saiu vitorioso o candidato Fernando Collor de Mello, do PRN, contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Collor já havia dito na época da campanha que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças e
que ele não estava tão errado assim. De certa forma, esse protecionismo criado pelo governo colocou as 4 grandes montadoras nacionais, que eram Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat, numa espécie de zona de conforto, né? Não tinha aquele perigo da concorrência estrangeira, então eles ficaram acomodados durante todo o período ali dos anos 80. Naturalmente, seria também dessa forma em qualquer outro setor. Veja, por exemplo, em 1990, a frota presidencial ainda contava com o modelos Ford Landau, um carro que havia saído de linha em 83, 7 anos antes. Inclusive, vários relatos da época apontam que algumas vezes o Landau deixava o então presidente José Sarney a pé. Em 16 de março de 1990, Collor, pouco depois da posse, levou a administração federal a abaixar a medida provisória 158, aprovada em 13 de abril pelo Congresso, que autorizava a volta de vários produtos estrangeiros após 14 anos de restrição. Dentre os produtos, é claro, estavam os automóveis. Essa boa medida veio junto com o Plano Collor, que consistia no confisco das cadernetas de poupança por 18 meses. Estima-se que o governo tenha confiscado cerca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do PIB do Brasil naquele ano. No início das importações, o alto imposto de 85% só encorajou a russalada, que se estabeleceu na Avenida Paulista, em São Paulo, que começou a organizar a sua rede de concessionárias e oficinas pela região paulistana e também em outros pontos do país. O primeiro lote de veículos russos chegou no final de 1990, na época do Salão do Automóvel, provocando grande surpresa entre as empresas locais da indústria automotiva. Cerca de 127 revendas foram licenciadas ao longo de 5 anos e a marca chegou a emplacar cerca de 34 mil veículos no país. Um dos ferrenhos opositores da chegada da Lada ao Brasil era o João Gurgel, proprietário da Gurgel Motores. Eu acho que a ideia do presidente Collor em entrar carros de alto luxo no país, eu acho que é bastante interessante. Naturalmente, isso não representaria mais de 1% dos carros produzidos, cerca de 10 mil carros. Importar Mercedes, importar BMW, importar carros que tenham tecnologia, eu acho isso aí muito bom. Mas em fazer dumping com supercarroças estipulada, eu acho que é uma perda de emprego brasileiro. Não contribui em nada para a nossa tecnologia e pode gerar uma confusão muito grande no mercado. Você acredita que o governo brasileiro conseguirá convencer outras montadoras japonesas, por exemplo, a virem para o Brasil? Eu acho que com essa situação, enquanto a inflação não for contida, eu acho que o governo não vai conseguir ninguém para montar uma fábrica nesse país. É claro que depois da Lada vieram diversas outras marcas, como Suzuki, Hyundai, Kia, Daewoo, Daihatsu, Porsche, Ferrari, Subaru. Foi uma invasão de importados, principalmente com o Plano Real em 94, com a equiparação do dólar ao real, teve muito importado entrando no Brasil e as próprias montadoras também trazendo veículos com importação oficial. A importação de veículos, pessoal, foi liberada em 1990 apenas para veículos novos. Atualmente, continua igual, da mesma forma, e você também pode, é claro, importar o veículo antigo com mais de 30 anos. Agora, um veículo usado que ainda não tenha atingido a idade aí de 30 anos, não pode entrar ao Brasil. Por isso que ou você vê um carro zero, ou novo, né, um carro mais recente, ou então você vê, quando é importado, aqueles carrões de coleção, que são os carros que têm mais de 30 anos. São bastidores, detalhes históricos, e por isso, durante 14 anos, o Brasil ficou basicamente com a indústria estagnada, com poucos modelos, pouca variedade de modelo. Por exemplo, segmento de luxo, depois do fim do Landau, o carro que ficou ali como o substituto, entre aspas, foi o Chevrolet Opala, até a chegada dos importados. Tanto é que, curiosamente, o Opala durou só mais 2 anos depois da abertura das importações, assim como diversos outros modelos ou foram renovados ou saíram de linha. É a pressão internacional que não existiu durante 14 anos por aqui. Bom, eu também quero lembrar você, não está participando da ação do Fuscão 71.500 Azul Diamante, é um clássico que nós vamos sortear aqui no canal PL. Você não pode ficar de fora dessa promoção, o link está na descrição desse vídeo. E eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até lá, meus amigos. Tchau, tchau.